Bom dia a todos. Eu vou, portanto, como já foi anunciado, nós temos aqui um painel que está aqui entre este momento e a hora do almoço, portanto é sempre desafiante. Eu iria aqui chamar, portanto, nós vamos ter aqui é um painel sobre o tema Digital Leaders, com representantes das empresas que têm casos de sucesso de transformação digital e o critério aqui foi empresas que obtiveram prémios no último Digital Awards. Eu iria passar a chamar, começando aqui a ordem, usando aqui a ordem que está aqui no anúncio, Jorge Rodrigues da Ponte, Vice-Presidente do Conselho Diretivo do IRN, se faz favor. Podiam, depois, se calhar, sentar aqui depois Ricardo Sarmento, Head of Business Solutions and Applications da Ascendi. Rosa Santa Bárbara, Head of Digital do Millennium BCP. E, por último, espero que já esteja na sala, Sofia Couto da Rocha, Chief Transformation Officer e Head of Virtual Client da Luzia de Saúde. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Então, se faz favor, Bom dia. para já começo por agradecer a vossa disponibilidade para partilhar aqui com a audiência do IDC Futurescape a vossa experiência, essencialmente na transformação digital e, em particular, os casos de sucesso com a mesma. Portanto, seguindo aqui a ordem, começava pelo IRN e perguntava, no fundo, o caso da renovação do cartão cidadão é um caso, obviamente, que dificilmente outra organização consiga tocar uma população tão vasta como o IRN e, portanto, eu próprio e acho que todos nós fomos beneficiários desse caso de sucesso. Aquilo que eu perguntava é qual é o feedback, quais são os resultados, qual é no fundo, o impacto dessa medida e até neste novo normal, não é? Que, efetivamente, o que é que esperam que, no fundo, seja a nova realidade, tendo em conta o sucesso obtido com esta renovação não presencial do cartão de cidadão? Antes de mais, bom dia, muito obrigado pelo convite. A renovação automática do cartão de cidadão foi um grande sucesso. Eu creio que, certamente, muitos daqui da sala renovaram o cartão nos últimos 2 anos por esta via, mas não começou do nada. Isto alicerça-se num projeto anterior da renovação por SMS, que detectámos que muita gente tinha problemas na resposta, que tinha-se pôr uns tokens e responder. O número não era um número normal do IRN, mas um número 191, qualquer coisa, e detectámos que muitas pessoas não respondiam, cerca de só apenas 30% é que aderia a esta iniciativa. Depois disto, mas estávamos a testar e pronto, era uma forma de, em pandemia, conseguir resolver este problema. Depois disto, testámos a entrega do cartão por correio, sendo um documento de identificação com certificados qualificados, tanto de assinatura como de autenticação, necessitava daqui de umas medidas especiais e testámos isso. E correu bastante bem o piloto. E depois reunimos um grupo de trabalho do IRN com o ICFES da Justiça, com a AMA, com o Gabinete Nacional de Segurança e com o Casa da Moeda, para repensar este modelo e perceber o que é que podíamos fazer, porque realmente não estávamos a conseguir responder a todas as solicitações, porque o contacto, aí sim ainda um contacto forte presencial. E até porque o IRN tem uma responsabilidade acrescida, porque é um prestador qualificado de serviço de identificação e por isso necessitava ter aqui um projeto mais robusto. E chegámos a uma epifania muito interessante, quer dizer, nós temos a enviar um SMS para as pessoas responderem, para enviarmos uma carta e as pessoas depois é que decidiam se pagavam a carta ou não, porque não simplificar e enviar de imediato a carta. Pronto, para todos os cidadãos maiores de 25 anos, residentes em Portugal, enviávamos a carta e tivemos uma adesão muito superior ao expectável inicialmente, cerca de 75% de quem recebe a carta, as pessoas que recebem a carta, pagam a referência multibanco e ligámos os 2 fluxos, por isso também permitimos uma entrega por correio. E ao fim, isto foi lançado em maio de 2021 e ao fim destes 2 anos, quase,
Temos quase 1,3 milhões de renovações por esta via e mais de 2,2 milhões de entregas por correio, porque também permitimos àquelas pessoas que vão ao balcão podê-lo pedir depois a entrega por correio. Conseguimos fazer isto sem criar problemas à base de dados biométrica, até porque algo que estamos a trabalhar e que foi também anunciado nos últimos dias é que a autenticação vai muito passar pelo nosso conhecimento facial e, por isso, essa base de dados foi a mesma preservada, também com os algoritmos de identificação que existem, permitem que isto seja feita. E parece-nos que isto é aqui um exemplo claro que a administração pública, sabendo que há um determinado evento na vida de uma pessoa, deve ir ao encontro dessa pessoa para resolver o seu problema, evitando o encargo de deslocações e tudo mais. Nós calculamos em cerca de 50 mil toneladas de CO2 poupadas neste processo, o que é uma coisa extraordinária, porque evitamos deslocações, espera, atendimento, libertamos pessoas para outros recursos e, por isso, é um projeto muito bem sucedido nos últimos anos. Muito bem. Ricardo, a Ascendi é uma empresa privada portuguesa que neste momento está num processo de internacionalização, que é sempre bem-vindo. Pelo que eu percebo, o projeto OMC, da Operação Manutenção e Conservação, é mais que um projeto, não é? É um conjunto de projetos que envolvem desde aspectos de manutenção, não é? De potenciar a manutenção preventiva e aspectos também de ajuda à operação. Aquilo que eu perguntava é qual é o estado, digamos, de implementação deste projeto e quais são os resultados tangíveis que vêm, já sentem, digamos, da sua concretização. Antes de mais, bom dia também e agradecer o convite de estarmos aqui presentes. Eu represento uma equipa que trabalhou neste projeto, ou neste programa de transformação digital. Um pouco à semelhança do que o colega estava a referir, não foi um projeto que começou há um ano e que foi construído num ano e implementado num ano. Isto surgiu num processo e numa oportunidade que existiu de inovação em cooperação com a Universidade do Minho e a Universidade Nova de Lisboa, em que nós, a Ascendi, tínhamos a necessidade de gerir e perceber como é que podíamos gerir de forma mais eficiente e com qualidade as nossas infraestruturas rodoviárias. Criámos um projeto e depois um programa denominado SustMS, que é uma plataforma para a gestão do ciclo de vida dos ativos rodoviários, que obviamente é uma componente core do nosso negócio. E a partir desse momento também criámos aqui uma dinâmica de evolução e de criar um ecossistema que não respondesse apenas ou à componente de gestão dos ativos e todo o ciclo de gestão desses mesmos ativos, mas também criar aqui uma dinâmica que abrangesse todo o espectro de operação, manutenção e conservação do que são autoestradas e com os requisitos e qualidade que temos que fazer. Aqui a referir isso. Ou seja, o maior benefício tangível que a Ascendi tem, efetivamente, com este programa de transformação digital nesta área da operação, manutenção e conservação, claramente é a sua utilização em produção. Ou seja, é a plataforma, é o ecossistema de soluções que utilizamos para fazer o nosso dia-a-dia a nível de gestão de ativos, a nível de operação manutenção e depois digamos, os processos de melhoria, de manutenção preventiva, etc. Só para dar um exemplo de dimensão, a Ascendi em Portugal gera cerca de... Obrigado. Gera cerca de 150 mil elementos de infraestrutura rodoviária, ou seja, se não tivéssemos esta plataforma, provavelmente não conseguiríamos fazer, ou faríamos de uma forma muito limitada ou manual, ou depois há uma componente que é ou conseguimos ter uma plataforma que nos resolve as questões, ou não temos, ou não conseguimos fazer. Depois, por exemplo, a nível de alguns exemplos de benefícios, nós nas inspeções visuais que fazemos à infraestrutura para garantir que estão de acordo com os níveis que temos que estão estabelecidos, se calhar fazemos com uma produtividade 5 ou 6 vezes superior ao que faríamos de outra forma, sem recurso a plataformas móveis, a tecnologia, etc. Ou seja, depois, na minha opinião, uma das maiores vantagens e benefícios tangíveis que surge desta transformação é que temos um ativo que, na prática, é digamos, um elemento diferenciador
na nossa área de atuação. Primeiro, permite-nos uniformizar digamos, todos os nossos processos de gestão da infraestrutura, mas quando temos novas oportunidades, e conforme não estava a referir há pouco, quando pretendemos ir para outros mercados, este é um ativo e uma mais-valia que a Ascendi tem, em termos de propriedade intelectual, industrial, para conseguir efetivamente ser mais competitivo e apresentar, digamos, fatores diferenciadores do trabalho que fazemos. Por isso, também é um projeto de sucesso, tem já largos anos de evolução e continuamos também a trabalhar. Muito bem. Rosa Santa Bárbara, o projeto do Easy Busy esmagou nos prémios, não é? 3 prémios, quase que não ficavam mais nenhuns. Parabéns. E, efetivamente, é um projeto extremamente interessante. No fundo, um projeto de faturação e gestão integrada, imagino, para os vossos clientes de pequenas e microempresas, e que até tem esta particularidade, não sei se concorda, que mais do que a transformação digital do banco, promove a transformação digital dos vossos clientes, não é? Pedia que partilhasse connosco qual é o sucesso, no fundo, qual é a penetração que este produto tem tido neste mercado, neste setor do mercado em particular, e qual é também o feedback, se o têm, digamos, dos vossos clientes. Bom, antes de mais, queria agradecer o convite, agradecer também os prémios que tivemos a honra de receber e deixar também aqui um agradecimento à equipa que esteve neste projeto, porque sem ela não seria possível termos chegado a este resultado, e também à Cloudware, que foi o nosso parceiro neste projeto. Relativamente à adesão que os clientes têm tido, portanto, é um projeto bastante recente, portanto, nós lançámos em outubro, mas já temos indicadores que nos mostram que realmente há indicadores positivos que nos mostram a boa adesão que os clientes têm tido a esta plataforma. A maior adesão acaba por ser quando há clientes que estão a abrir conta para a empresa e naquele momento, no fundo, também são impactados por esta oferta, que é uma oferta de contabilidade, e, portanto, é o melhor momento que temos para lhe oferecer esta plataforma. Em relação à plataforma e a este projeto, nós avançamos com estes projetos identificando, em primeiro lugar, as necessidades dos clientes. E os empresários têm uma vida difícil, principalmente os pequenos empresários, têm muitas tarefas burocráticas e administrativas. Nós identificámos todas as que pudemos, conversámos com os empresários e foi daí que nasceu esta ideia de simplificar a vida aos empresários e deixar-lhes espaço e tempo para eles focarem no negócio e não se distraírem com as outras tarefas, que basicamente são tarefas burocráticas. Havia muito tempo dedicado a preocupações como, por exemplo, se os clientes já pagaram, como é que estão os pagamentos das faturas, quando e como vou pagar impostos, e também algumas preocupações do ponto de vista de liquidez, e foi aí que nós quisemos criar uma solução e desenhar uma solução que ia de encontro a estas necessidades que os clientes nos fizeram chegar. Em relação ao feedback, para aqueles que já aderiram e que já estão a utilizar, o feedback é realmente positivo, não é? Eles têm realmente uma plataforma que eles conseguem controlar as suas contas em real time, os seus gastos, têm também uma previsão de tesouraria, a reconciliação bancária é automática e tem uma funcionalidade muito interessante que facilita o pagamento das faturas. Ou seja, a empresa, através do EasyBizy, gera a fatura, o próprio EasyBizy preenche-lhe o formulário, envia a fatura para o cliente e nessa fatura vai um botão que diz pagar, que faz essa interatividade com o cliente da empresa. O cliente da empresa clica no botão, é direcionado para uma página onde tem as suas contas, ele basta selecionar a conta que quer debitar e o pagamento está feito. E, portanto, estamos também aqui a facilitar de uma forma muito simples e intuitiva o pagamento. E para terminar, só uma nota, é que o EasyBizy também promove aqui uma contabilidade colaborativa, que a empresa e o contabilista podem trabalhar online sobre a mesma plataforma e, portanto, acreditamos que estamos mesmo a simplificar a vida das empresas. Muito bem. Eu acho que esse também é um outro aspecto, às vezes pouco falado, da transformação digital, que é também o potenciar a democratização de determinado tipo de funcionalidades, features,
que de outra forma só estavam acessíveis digamos, a empresas, a organizações, a pessoas com outras capacidades que não as pequenas empresas, e isso acho que é extraordinário no sentido da procura da eficiência e da produtividade, e, portanto, mais uma vez, parabéns. Sofia Couto Rocha, passamos agora para um dos maiores grupos privados de saúde portugueses, com um prémio que é um assistente digital, muito curioso, e pedia-lhe exatamente para partilhar a experiência, porque me parece, pelo conhecimento que tenho do projeto, que é mais do que aquele assistente digital que serve ali como uma barreira à procura, não é? Para deixar entreter o cliente enquanto ele consegue resolver aqui os meus problemas de back-office e para atender. Parece que acrescenta valor, e nesse sentido eu pedia-lhe que contasse a experiência e, efetivamente, qual é o impacto que vocês já sentem, nomeadamente nestas operações de back-office que são sempre, nos grupos de saúde, pesadas, não é? Claro que sim. Muito obrigada. Antes de mais, muito obrigada por estarmos aqui. Acho que é muito importante o IDC ter esta organização de prémios, porque a transformação digital já é difícil, e para quem está no terreno sabe que essa dificuldade é sentida a vários níveis, e ter este endorsement externo, obviamente que a equipa ficou felicíssima, e quando eu falo de equipa, falo de nós, dos IEDAS, e nosso parceiro Agentify, que realmente foi um trabalho em cocriação durante muitos longos meses, porque estes agentes digitais parecem relativamente fáceis e no fundo, democratizados no mercado. Mas isso em saúde não é uma verdade, ou seja, muitas vezes são usados exatamente como referiu, quase como um burden inicial para nós ganharmos tempo no outro tipo de tarefas. E aqui a Luzi, como nós começámos a chamar durante o período do projeto, a Luzi, quando chegou à equipa de marketing, eles bem quiseram colocar-lhe outro nome, que já não havia hipótese nenhuma, não é? E portanto ficou a Luzi. A Luzi pretende exatamente fazer o contrário, ou seja, um dos nossos grandes problemas e de acesso à saúde são as marcações. Por mais incrível que pareça, estamos no século XXI, não é? Com tanta tecnologia, mas a verdade é que muitos dos nossos sistemas, no fundo, na nossa arquitetura de sistemas, tudo o que são core, são múltiplos, têm organizações de bases de dados muito diferentes daquelas que hoje em dia desejaríamos ter. O registro, obviamente, dos dados em saúde e de tudo o que é registro clínico prévio não se pode perder. Portanto, há aqui várias entraves, eu vou-lhe chamar assim, mais difíceis de ultrapassar. E isto gera um burden muito grande na parte das marcações, por exemplo, de um contact center, em que um contact center de saúde tem que ter um conhecimento de detalhe que é para lá de vasto. Eu lembro que a primeira vez que interagi com os nossos front office, eu demorei 4 horas a perceber como é que o sistema iria funcionar. Isto sem ser capaz totalmente de fazer uma marcação, e não tenho propriamente uma literacia digital baixa, portanto, o problema era realmente o processo. Portanto, aqui tínhamos um bloqueio tecnológico, vou-lhe chamar assim, de acesso, depois o processo e depois a curva de aprendizagem de todos os operadores. Isto, obviamente, é o nosso backstage, não é? Que o cliente não se apercebe, mas que gera tempo. E nós, com este sistema muito mais analógico, de contact center, em que tínhamos limite de número de chamadas que entravam, tínhamos um tempo de chamada muito elevado, muitas daquelas pessoas que queriam fazer algo relativamente rápido não tinham esse acesso. Então, com a Luzi, começámos com o componente de voz, ou seja, vamos logo ao mais desafiante para ver como é que funciona, e realmente, e em saúde, pelo léxico, por mais NLP que exista, treinado em português de Portugal, e por mais interações e anos até nesta relação, era realmente complicado. Apesar de, em banking, por exemplo, há muito mais termos e muito mais ações diferentes para se poder fazer, no entanto, em saúde temos sinónimos que nunca mais acabam, não é? É difícil nós termos algum cliente que nos liga a pedir uma consulta de otorrinolaringologia. Ele vai pedir otorrino ou vai pedir o Dr. X, que por acaso tem os 2 últimos nomes iguais ao Y, que é de outra especialidade qualquer. Portanto, toda esta conjugação era realmente complicada. E, claro, nós hoje em dia temos 88% de capacidade de entendimento, que na nossa área foi muito bom, pelo menos desde o período de lançamento do projeto, que começou o rollout o ano passado, em 2022, no início do ano, mas que até ficar totalmente instalado em todas as unidades, estamos a falar de maio. Portanto, não é assim, é um tempo relativamente curto. Nós temos em Contact Center 3 milhões de interações, mais ou menos 3 milhões de contactos por ano, portanto, já é um número simpático para estas interações, e a Luzi neste momento está a conseguir automatizar cerca de 60% total em consultas, no total do Contact Center 48%, daquilo que nós pretendemos que ela automatize. Depois tem este tema, não é? Aos humanos o que é dos humanos e à máquina o que é da máquina, aí estamos a falar na ordem dos 80%, 80%, 85%, com algumas alternâncias dia para dia. O
que é muito interessante. O nosso objetivo era um Pareto Rule pobrezinho, não é? Entre os 75 e 80, e, portanto, já ultrapassámos no primeiro ano de projeto. Porquê que isto é tão interessante? Porque liberta-nos os operadores para fazer outro tipo de coisas que nós queremos que sejam humanas. Eu acho que aqui, e muitas vezes esta pergunta é-nos colocada então, mas o que é que a inteligência artificial pode fazer daqui para a frente? Aquilo que nós quisermos. Porque há coisas que nós não vamos querer que faça e há coisas que nós queremos verdadeiramente que faça, e o quanto mais vezes melhor. Só uma última nota, que foi muito interessante. No que toca à experiência, temos os extremos, como era de esperar, não é? Temos os pioneiros super entusiasmados, que fazem N marcações no mesmo contacto, e depois temos aqueles mais resistentes, que fizeram as marcações todas, conseguiram, mas que depois nos mandam uma informação a dizer não gosto de interagir com uma máquina. E quando nós contactamos, e fazemos questão de contactar, e aqui a tarefa para nós até é relativamente fácil, porque estamos a falar de números muito abaixo da meia centena ao longo de um ano, que não é muito, não é? É muito pouco. Nós ligamos a todos, e a verdade é que depois é muito interessante a interação, porque quando vamos procurar mesmo o porquê, prende-se muito com, por exemplo, o número de pessoas no trabalho, não quererem que nós reduçamos o número de operadores e por aí fora. Não tanto a interação máquina, mas sim a parte societal que aí está envolvida. Uma última nota ainda, perdão, além da voz, passamos aos outros canais todos, que facilita muito. Nós sabemos que nos dias de hoje, com a vida corrida que temos, poder fazer uma marcação por WhatsApp ou segura, ou fazer uma marcação por Facebook Messenger, ou pelo widget no nosso omnicanal, claro que ajuda. E, portanto, aqui a Luzi deu um boost muito grande naquilo que era a expectativa para este ano. Muito rapidamente, só por curiosidade, se possível sim ou não, a Luzi consegue lidar com uma remarcação? Consegue. Remarcar, cancelar, dar informações, inclusivamente agora estamos a entrar no nosso core business, portanto a programar interações mais clínicas, que é uma dificuldade, até pela responsabilidade que aí está associada, mas sim consegue, e até múltiplas, por exemplo. Imagino que não lhe dá jeito de terças de manhã e que até tem 3 marcações. Ela vai reorganizar e dar-lhe na sexta à tarde ou nos sábados de manhã daqui a 2 meses, por exemplo. Uma conjugação já multifatorial. Muito bem. Obrigada. Para esta segunda ronda eu iria desafiar aqui o painel, essencialmente. É uma coisa que eu sinto muito na minha vida profissional e no contacto que tenho com os clientes, é também uma certa, não sei se diria uma angústia, mas pronto, no fundo uma necessidade de conhecer a experiência, um benchmark em relação a como se lida organizacionalmente com o processo da transformação digital, e aqui é claramente uma área onde não existe uma solução universal que sirva para todos, e portanto eu diria que a vossa experiência também partilhada com a nossa audiência pode ser interessante. Jorge, eu começava por perguntar exatamente, a Justiça tem um track record de inovação na administração pública, eu diria que até relevante até em termos globais, não é? Fora da administração pública, e obviamente a jornada que o IRN tem feito é extraordinária, desde quebrar com a jurisdição geográfica das conservatórias, etc. Portanto, há um track record extraordinário. Como é que endereça o vosso processo de inovação e transformação digital? O que é que pode partilhar connosco? Bem, o IRN é uma casa de inovação. Se calhar muitos de vós que tenham ido, se calhar, a uma conservatória e ainda vejam aqueles armários cheios de livros, podem duvidar disto. Mas se pensarmos que há 15 anos, quando foi apresentado uma série de inovações, culminaram no cartão de cidadão, mas estamos a falar da empresa na hora. A empresa demorava 2 semanas para pedirmos, ou 1 mês para pedirmos uma empresa. Quer dizer, avançámos bastante aí, todos os canais online que foram desenvolvidos nessa altura, deu aqui um impulso muito forte a esta transformação. A verdade é que nos últimos 15 anos, desde essa altura para agora, devido a vicissitudes várias que o país sofreu e que a administração pública também sofre, essas inovações ficaram cristalizadas no tempo, e as pessoas que estavam naquela altura nos serviços são muitas das que estão também hoje. E por isso, quando olhamos para este processo que está agora sendo impulsionado pelo PRR, a decisão foi tentarmos que esta transformação que vai de certeza acontecer fosse também acompanhada por uma alteração, uma evolução da cultura interna. Não gostaríamos de contratar um conjunto de consultoras para chegar ao IRN, montar os sistemas novos e sair. Queríamos fazer este trabalho em conjunto com todos os trabalhadores. Nós estamos a organizar em 4 grandes ciclos de vida: o ciclo de vida do cidadão, da empresa, do prédio e dos bens móveis, que é os bens móveis
parece-nos também que não faz só sentido registar automóveis, mas também outro tipo de bens, desde maquinaria industrial, embarcações de recreio ou outras coisas mais inovadoras, como NFTs, por exemplo, pode ser interessante para o futuro. E também preparar a casa para mudar o seu processo de negócio, para deixar de vender papel, né, porque nós vendemos certidões, muito delas, e passar a vender dados. O IRN tem a relevância e a importância de gerir os dados médicos da administração pública. Nós gerimos as entidades singulares e coletivas e os bens que elas tenham e temos que dar segurança jurídica a isto, mas também esta informação é muito valiosa para vários processos de negócio, anonimizada, naturalmente, e tudo mais. E por isso, organizámos a casa os grupos de trabalho nestes 4 grandes ciclos de vida, contratámos, naturalmente, bastante apoio externo para fazer este caminho, mas queremos que as soluções venham de dentro da casa, muito estimulado pelo que existe na rua, e temos feito vários workshops para dar a conhecer internamente o que se pode fazer, mas queremos realmente dar este salto e que a casa toda acompanhe. É um desafio grande, porque a média etária do IRN são 58 anos, e por isso muitas das pessoas que estão a fazer este caminho connosco, quer dizer, o PRR acaba daqui a 3 anos, não é? Por isso certamente lá estarão, mas não estarão muito mais tempo do que isso. Não nos interessa fazer serviços, aqui é a diferença se calhar para o setor privado, fazer serviços para reduzir a presença territorial, antes pelo contrário, nós queremos ser uma instituição digital, mas com uma presença física importante em todos os concelhos. O IRN tem 432 conservatórias em todo o país continental e Açores, e queremos continuar nesses sítios. Agora o negócio tem que mudar, e por isso já disponibilizámos há uns meses a plataforma de atendimento digital, que permite fazer atos autênticos que se fazia presencialmente junto de um oficial público. Já é possível fazer por videoconferência, com a mesma segurança, com a identificação das partes envolvidas. Disponibilizamos esta plataforma a advogados, solicitadores e notários, para poderem também alicerçar os seus negócios em cima desta plataforma. E queremos desenvolver, mudar substancialmente os nossos serviços online, para que os dados passem a ser do próprio titular. O titular deposita os seus dados no IRN, e hoje em dia paga uma certidão para nós devolvermos esses dados e comprovarmos o que ele declarou. Queremos que essa informação seja gratuita para o titular. Lá está, com a alteração do modelo de negócio, temos que identificar formas de cobrar e de monetizar esta informação se terceiros querem utilizar a informação. E até porque há aqui uma grande transformação a acontecer na administração pública, porque muitas destas certidões são para provar coisas a outros organismos da administração pública. E por isso, no conceito de Only Once e de Digital Default e todas estas coisas que têm vindo a ser trabalhadas, queremos garantir que a interoperabilidade acontece dentro da administração pública, mas com o próprio titular a autorizar essa partilha de informação. Por isso é a grande transformação que vai acontecer, lá está, com o apoio dos trabalhadores do IRN. Muito bem. Aliás, no painel anterior estava-se a falar de Data-Driven Organizations e é curioso porque olhando para a missão do IRN, não é essencialmente uma missão de registro e de publicitação. Exatamente. Portanto, isto é a base dos sistemas de informação e da transformação digital e, portanto, eu imagino que há um caminho enorme para fazer nessa área e nem criar valor, no fundo, na informação que está registada. O Ricardo há bocado já falou que obviamente faz parte de uma equipa, mas aqui um bocadinho à laia também de provocação e também para percebermos, não deixa é um responsável da área de sistemas de informação a falar aqui de um projeto de operação e manutenção de infraestruturas. Como é que na vossa organização vocês conseguem, no fundo, juntar todas estas valências para promover a transformação digital e executá-la, não é? Sim, há pouco me referi, sou um elemento de uma equipa, e obviamente uma equipa multidisciplinar que deu lugar a este projeto e que conseguiu, digamos, levar a bom porto este projeto. A Ascendi, no âmbito da transformação digital, nós já tínhamos iniciativas que se calhar aqui há uns anos atrás não chamávamos de transformação digital, mas claramente já eram carimbadas de transformação digital. Mas há cerca de 5 anos, até para estruturar e para termos, digamos, uma perspectiva mais estratégica e mais a médio prazo sobre digamos, a transformação digital da própria organização e de acompanhar a evolução a nível de negócio,
foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar interno, ou seja, também se fez um pouco a opção que se estava a referir de ser um trabalho liderado pelos elementos da própria organização, de estabelecer, digamos, e com base em algumas frameworks e também com base em alguma visão que podia haver para a infraestrutura, ou seja, na altura usamos uma referência que era a infraestrutura aumentada, ou seja, como é que uma infraestrutura física, numa primeira perspectiva, não tem grande, digamos, inteligência, não é? Como é que podemos capacitar essa infraestrutura para ser inteligente? E depois temos as questões dos veículos autónomos, da ligação entre a infraestrutura e os veículos, etc. Ou seja, todo esse paradigma trouxemos para cima da mesa para trabalhar, digamos, uma estratégia, um roadmap para a evolução da organização em termos de transformação digital. Também este grupo multidisciplinar, obviamente, depois teve a possibilidade de propor um conjunto de projetos e iniciativas que considerava prioritárias, até para alavancar e para dinamizar, digamos, esta onda na própria organização. O interessante e o importante também, na minha opinião, é que algumas das iniciativas não têm nada de tecnologia, ou parece que não têm nada de tecnologia. Na prática, são os facilitadores que depois permitem que a tecnologia suporte o negócio, não é? Estou a falar de mudança cultural, capacitação em termos tecnológicos. Todo esse trabalho é necessário ser feito e não aparece de um dia para o outro. Não é? Ou seja, porque temos que mudar a nossa forma de pensar, até para criar depois esta dinâmica interna de evolução e de melhoria, e com base nesse trabalho priorizamos um conjunto de projetos, alguns deles já concretizados, alguns deles menos tecnológicos, outros culturais, outros já tecnológicos, e continuamos nessa senda de manter esse roadmap com uma perspectiva também de nos adaptarmos claramente às mudanças que vão acontecendo, porque o que era há 2 anos atrás, hoje já não é, e sabemos que para a frente teremos também nos adaptar a esses ciclos de mudança. Ao termos estas capacidades, tanto humanas como tecnológicas, não é? Porque depois há um investimento a nível de tecnologia, mas também estamos habilitados a fazer estas mudanças e a adoção de novos caminhos de uma forma muito mais simplificada, e pronto, é isso que temos vindo a tentar fazer. Muito bem. Por acaso, cabe aqui aos 2 elementos femininos do painel e os 2 últimos, no fundo, pessoas que têm como cargo, que revelam que, no fundo, as vossas organizações já pensaram muito especificamente como levar o digital, de tal maneira que sentiram a necessidade de criar cargos específicos. Era nessa medida que eu perguntava como é que no BCP se encaram, no fundo, estes projetos, que estrutura orgânica promove, garante a sua ideação, garante o seu financiamento e depois garante a sua execução de forma bem-sucedida destes projetos. Bom, em primeiro lugar, nós quando avançamos com os nossos projetos, como também já disse há bocado, está sempre no centro e na decisão de avançar com esse projeto as necessidades dos clientes e de que forma é que vamos dar uma oferta que tem mais-valia para o cliente. Relativamente à forma como trabalhamos, que acho também é um bocadinho isso que queremos trazer para aqui, os nossos projetos são muito colaborativos internamente. Portanto, nós trabalhamos com todas as áreas do banco, portanto, temos diferentes stakeholders que, conforme a fase do projeto, são chamados. Mas, nesta transformação digital, nós também tivemos que mudar a nossa forma de trabalhar. E o que é que fizemos? Criámos mini startups, cada uma vai gerindo e vai desenvolvendo os seus projetos, capacitámos essas equipas com competências específicas, muitas competências que não tínhamos e que tivemos que internalizar, e introduzimos também uma metodologia Agile que nos permite ter melhor qualidade na entrega e também entregas mais rápidas, portanto, conseguir acompanhar um ritmo de entrega. Em relação ao IT, há bocadinho estávamos a conversar sobre isso, em relação ao IT, o IT faz parte desta equipa. As equipas são multidisciplinares, têm todas estas valências e, portanto, não é um IT desgarrado como era antigamente, são equipas que trabalham, são as tais mini startups que trabalham, desenvolvem, implementam e depois acompanham
e acompanham as jornadas que vão sendo implementadas também numa visão de melhoria, de melhoria contínua. E, claro, os outros stakeholders da empresa são chamados sempre que é possível. Nós, neste momento, em Portugal, temos cerca de 1.600.000 clientes que utilizam os nossos canais digitais e, por isso, ainda mais nos motiva a trabalhar e queremos que ainda mais clientes do BCP possam converter-se em clientes digitais. Fomos o primeiro banco que lançámos o Buy Now Pay Later para pagamentos, quer através do MBWay, o 3D Secure e também o QR Code. E agora, uma notícia recente, que na sexta-feira passada conseguimos ter o processo de crédito à habitação 100% digital. O processo já existia, a simulação e o pedido, o upload de documentos, e faltava-nos esta última parte, que era a parte da contratação, não é? Sabe isso? E, portanto, mais uma vez, neste caminho das parcerias que nós queremos fazer, as parcerias Beyond Banking, com a plataforma legal, nós conseguimos agora que o cliente possa fazer a contratação sem ter que sair de casa. Portanto, os clientes têm a sua vida muito mais facilitada quando quiserem agora pedir um crédito à habitação no BCP. E pronto, e vamos continuar a apostar em facilitar a vida aos nossos clientes, sempre em função das suas necessidades. E é para isso que nós estamos a trabalhar. Muito bem. Sofia, eu fazia basicamente a mesma pergunta. Tem uma função específica na área da transformação e como é que, no fundo, consegue interagir com o resto da empresa? Qual é o modelo, no fundo, organizacional para garantir que estes projetos acontecem e cada vez que aconteçam mais? Obrigada pela pergunta, porque é talvez uma das formas mais interessantes de colocar a coisa para nós. Nós somos quase como uma equipa SWOT que entra em determinadas áreas, encontra uma solução, torna-a sustentável, quase como um spin-off, e depois escala ou mata. É sempre assim. Okay. Agora, quando eu digo este tema de equipa, claro que foi uma novidade, porque nós temos uma estrutura, vamos lhe chamar corporativa clássica, não é? Introduzimos não só uma equipa diferente, mas também uma metodologia muito frequentemente com muitos projetos agile, ainda alguns em cascata, mesmo por mais que nós queiramos alterá-los, mas realmente o tema às vezes é difícil, mas a Timebox passou a ser core, independentemente de termos cascata, há um tema de Timebox, portanto aqui a noção de time to market é muito respeitada. Por outro lado, somos equipas muito pequenas, até porque, claro que a saúde, e por vezes por vezes eu própria também digo isto, que a saúde é mais resistente nesta área de inovação e transformação digital. No digital, sim, noutras áreas é extremamente vanguardista, não é? Ou seja, nós quando falamos de tecnologia esquecemos muitas vezes da biotecnologia toda, não é? Que ocupa parte do que é o nosso dia-a-dia, além de todo o equipamento e maquinaria que usamos, seja para diagnóstico, para tratamento, seja a robótica, enfim, por aí fora. Mas no que toca a processos, procedimentos e pessoas, realmente somos mais conservadores, com muita frequência. Primeiro pelo tema do erro, que é muito forte, porque quase todos estes processos têm um toque naquilo que é o nosso core business, não é? Que é tratar pessoas e tratar saúde. E, por outro lado, por um tema até de tradição, não é? Há equipas e há empresas que têm uma tradição muito mais de vanguarda e outras de disrupção e outras não tanto. A Lusíadas, nesse aspecto, e o facto de sermos os terceiros maiores do mercado e sermos mais pequenos quando comparamos dentro destes três, dá-nos aqui um espaço até de mudar de rumo relativamente rápido. Ou seja, quando nós queremos implementar, e nós fomos os terceiros a entrar com um omnicanal, aliás, com uma app na altura, fomos os terceiros em muita coisa, o que fez com que no período de Covid tivéssemos uma revolução interna enorme, também mudámos, claro, muitos dos processos, e com isso, e nós fazemos muitas vezes esta comparação, passámos do quilómetro 0 para o quilómetro 100, quando muitos dos outros estavam ali no 70, a decidir se iam para o 80 ou para o 100, e pronto, demos ali um salto, foi literalmente leapfrogging, porque foi um salto muito grande. Claro que a equipa teve que sustentar, e houve aqui uma transformação de dados e de organização de dados muito grande. Neste momento, esse é o desafio, ok, somos vanguardistas, então vamos continuar este trabalho. E todas as equipas passaram a ser contagiadas com este tema. Nós temos algumas áreas operacionais e de eficiência e transformação com participação externa e outras, nomeadamente as que são de inovação, são 100% internas. E esse foi talvez
o aspecto mais difícil destes últimos 3 anos, que foi todas as equipas terem os olhos no mesmo sítio. Porque é difícil, não é? Nós temos uma faturação focada numa área, temos um apoio ao cliente focado noutra, temos os nossos clínicos todos focados noutra e, de repente, temos todos a olhar para o mesmo sítio. E eu acho que a Luzi foi, talvez, um dos primeiros projetos onde isto ficou claríssimo, porque ela tinha que assentar numa arquitetura de dados também ela nova, num acesso aos dados também novo e por aí fora. E eu acho que o facto de haver este tipo de projetos dentro de uma organização que já tem bastantes anos, acaba por ajudar a própria organização a focar-se nesta inovação e nesta renovação. Portanto, foi um kick-off. Neste momento, por exemplo, com o Omnicanal, fomos os primeiros lá está a ter MBA dentro da saúde. Enfim, algumas facilidades, pequenos tweaks que realmente não eram típicos na nossa área de ação. Por outro lado, trabalhamos muito com o cliente, que eu acho que é um ponto também novo na altura para nós, que nós temos os nossos beta users e os nossos alpha users, são todos clientes. Portanto, não são contratados, nós não fazemos os testes UX UI, normalmente são todos externos, com pessoas reais, que realmente vão ser aqueles que vão usar, e, portanto, compactamos e incorporamos toda esta informação que vem. Eu acho que esta metodologia também é um bocadinho diferente daquilo que é feito nesta área no mercado e provavelmente também é uma forma das equipas olharem todas para o mesmo lado, porque é muito marcante ouvir o utilizador tanto a criticar, e ainda bem, como a elogiar. É muito marcante. Qualquer equipa que seja exposta a este tipo de interação é muito mais impactada do que ter um par, um chefe ou outra pessoa a ter qualquer tipo de comentário. Muito bem. Muito obrigado. Nós esgotámos o nosso tempo, mas eu acho que, como despedida, pedia 1 minuto a cada um, até se calhar agora começava ao contrário, ficava na Sofia. Qual é o projeto que gostava, aspiracional, que gostava ou que está a acontecer de transformação do vosso negócio que acha que gostava de, no fundo, estar ligado, não é? E que possa partilhar connosco, não quer condicionar, obviamente, a candidatura ao próximo... Então, se não quiser divulgar alguma coisa, também não divulgo, mas tenho curiosidade em saber. Eu tenho uma resposta muito, muito direta para este tema, porque acho que é a aspiração de qualquer pessoa que esteja nos cuidados de saúde é, no fundo, levar o hospital para fora das portas. Os hospitais continuam a ser instituições quase medievais, não é? São casas de onde nós colocamos os doentes. Hoje em dia, eu estou a ser simplista, claro que temos um componente preventivo muito forte, mas eu gostava muito que nós tenhamos a capacidade de levar o hospital para casa. E não só para casa no sentido literal, não é? Como as Alexas da vida, mas para casa no nosso dia-a-dia, para que eu clínico, agora vou pôr o chapéu clínico, possa acompanhar a pessoa não de uma forma pontual a cada X tempo, mas sim no meu dia-a-dia, para que a própria pessoa possa ser o principal ator da sua própria saúde. E eu acho que esse é o grande desafio de hoje em dia de qualquer grupo de saúde, é perceber como é que se pode posicionar para ser um endorser preventivo, numa prevenção primária verdadeiramente, e por vezes secundária nas doenças crónicas, daquilo que é viver bem e viver com saúde. Exato. Era extremamente interessante, imagino eu, não sei se vou aqui falhar o tiro, mas ver o vosso back-office completamente transformado num back-office a telefonar às pessoas, a saber, me deu atenção hoje... Lá está, temos alguns projetos, juntamos... Estavam de libertar meios para fazer claro, ainda mais. Exatamente, para acompanhar verdadeiramente, porque é isso, no fundo, nós com a linha de saúde, enfim, com outros, eu costumo chamar as escolas dentro do sistema, não é? Aquilo que cola ao sistema e faz com que o sistema seja um sistema e não partes independentes. Esses são os pontos mais importantes para a saúde hoje em dia, sem qualquer dúvida. E a tecnologia é o enabler, não há dúvida nenhuma que as diversas tecnologias vão ser o enabler desta capacidade. Rosa, a mesma pergunta e o mesmo 1 minuto. Exato, o desafio que nós estamos a trabalhar e haverá novidades em breve tem a ver com ecossistemas que nós estamos a trabalhar juntamente com outros parceiros, portanto, em que o BCP traz o seu conhecimento, nomeadamente no âmbito das APIs, do Open Banking, e temos parceiros com outros conhecimentos, como foi o caso também aqui do EasyBiz, a Cloudware, e portanto é isso, estamos a trabalhar aí algumas novidades que vão surgir, e acabámos de lançar um chatbot suportado em inteligência artificial também, e estamos com um gestor de finanças que está em breve, está a sair, já há clientes a testar, como disse há bocadinho, realmente é muito gratificante nós sabermos e recolhermos os inputs dos nossos clientes. É isso que realmente que nos move e que nos faz melhorar nas aplicações e em tudo o que fazemos no dia-a-dia. E, portanto, basicamente é isso. Muito bem. Ricardo. Acho que há aqui 2 linhas que eu acho que gostava de facto estar envolvido, ou pelo menos a organização também apostar fortemente nessas áreas. Uma, claramente, é a inteligência artificial, Business Intelligence Analytics. Nós já estamos a fazer o nosso caminho.
mas também com as recentes novidades que existem, percebemos que o mundo daqui a um ano provavelmente não vai ser igual e temos que conseguir, digamos, abraçar essa tecnologia e tirar partido dessas oportunidades, não é? Acho que é uma área claramente que de aposta, também a parte de reconhecimento automático de imagens, etc., que para o nosso negócio também é bastante relevante. Mas depois tenho aqui um projeto que menos tecnológico, lá está, mas que também acho que é muito importante para a nossa organização e provavelmente para muitas das organizações que estão aqui presentes, que é de facto a gestão de conhecimento. Ou seja, a tecnologia já existe, temos ferramentas e efetivamente a evolução que tem existido permite-nos fazer essa gestão de conhecimento, mas muitas vezes não o fazemos. E de uma forma, digamos, estruturada. E acho que é também esse um projeto que eu gostaria Muito bem. daqui a algum tempo, poder falar sobre ele. Exato. E cabe-lhe agora aqui... Então, eu falo de 2 projetos. Um é o novo cartão de cidadão, que será lançado no 3º trimestre deste ano, já foi anunciado. Vai ter um design novo e funcionalidades eletrónicas e digitais renovadas. Vai ter também um chip sem contacto, que nos vai aproximar também dos cartões bancários e, por isso, um desafio também é percebermos até que ponto o cartão de cidadão não pode ser envolvido também nas transações financeiras, garantir a identidade, que também é algo que é bastante relevante. E outro é, nós estamos já a trabalhar na nova plataforma para as empresas, para o ciclo de vida das empresas, e dentro de um ano, certamente, estaremos a concluir esse trabalho e a lançar serviços novos que acompanham as empresas do passo antes da criação, de aconselhamento ao futuro empresário, de ajuda a escolher o nome, de vários processos, perceber o mercado de onde vai atuar, até a todo o ciclo de vida, até ao encerramento da empresa. E por isso, novos serviços estão para ir para sair. Muito bem. Chegamos ao fim, agradeço ao painel, extremamente interessante, mais uma vez, como sempre, aqui nos painéis de EDC, mais 1 hora e certamente seria muito bem aproveitado. Portanto, agradeço e faço aqui o desafio à audiência que não se esqueçam de prepararem bem as vossas candidaturas, que é para o próximo ano estarem aqui deste lugar. A todos, muito obrigado e dou por encerrado aqui o painel. Obrigado.